Olá, queridos amigos do nosso canal Fake Online, mais uma vez aqui, tendo o prazer e a honra de com vocês refletir sobre a maravilhosa palavra que Jesus nos trouxe, registrada pelos queridos evangelistas, aqueles que semearam a luz no nosso caminhar. E é da luz que vamos falar hoje nessa reflexão a partir de uma máxima que está no Evangelho de João. Mas antes de começarmos, eu sempre os convido para uma prece. Então, que possam buscar um local tranquilo, agradável, inspirar profundamente, nos reconectar com a espiritualidade maior que nos envolve, para receber as suas bênçãos, o seu amor profundo. Graças a Deus. Queridos amigos espirituais, querida falange de trabalhadores da amada Casa Fake, neste momento, juntos, louvamos ao Pai que em sua divina e infinita misericórdia nos envolve, que possa nos inspirar para que nesse momento corações e mentes unidos sejam tocados por seu amor mais profundo e iluminados em sua sabedoria. Assim seja. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, com muita alegria estou aqui mais uma vez para pensar um pouco nesse convite que Jesus nos trouxe. Hoje vamos refletir sobre uma máxima de João, que começa assim: Disse-lhe Jesus: por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que a treva não vos retenha. João, capítulo 12, versículo 35. João, nesse capítulo, nos apresenta um momento em que Jesus foi glorificado, celebrado pela multidão que reconhecia suas ações como o cumprimento da lei ou das profecias existentes na tradição judaica. O evangelista, na elaboração do seu texto, nos convida a refletir sobre a importância daquele momento que ele estava presenciando. Um momento singular, como um salto na linha da evolução, um salto no progresso humano. Podemos dizer que a passagem de Jesus pela Terra é semelhante à luz que modifica por completo a paisagem, amplia a visão e possibilita avançar com segurança. Jesus foi esse divisor de águas, essa luz que trouxe mudanças tão significativas para o estabelecimento do mundo novo. Ressignificou a vida para cada um de nós. É por isso que eu penso que ele foi como um farol a dissipar as trevas da ignorância que por tanto tempo paralisaram o progresso das criaturas, cuja meta, penso eu, está em viver o amor à atitude. É claro que ainda necessitamos muito desse farol para continuar a dissipar as trevas da ignorância que ainda envolvem o nosso planetinha e seu orbe. Nesse momento de evolução, de mudança de estado, como Kardec já nos disse, mas ainda tão importante e fundamental para que essa transição aconteça. Mas vamos falar um pouco sobre Jesus, o homem. Segundo os historiadores, tão importante quanto quem era Jesus é o que ele dizia. Muito importante o que Jesus dizia. E foi a forma como sua mensagem se tornou tão poderosa e repercutiu em todo o mundo, sobrevivendo há séculos após a sua emissão, que o tornou tão especial e amplamente estudado. Conforme os relatos históricos, ele era um camponês pobre, né? Filho de marceneiros, que viveu onde o mundo
cujos destinos eram comandados por poucos. Um mundo repleto de mitos e igualdade, fraternidade, amor ao próximo, justiça social, possivelmente não eram palavras sequer reconhecidas. Era o mundo dos fortes. E fortes, leia-se como aqueles que tinham força física, poder das armas, poder das guerras e poder político. Diante das injustiças que o mundo apresentava, defendia a instauração do reino de Deus, um reino de justiça e fartura, sem hierarquias sociais. Um homem corajoso, não é verdade? E diferente, que se levantou em favor de um povo oprimido. Eu imagino realmente que nada em Jesus era comum. Imbuído de uma determinação vigorosa, moveu montanhas de ignorância em um contexto, eu diria, bastante adverso. Mais do que uma oratória brilhante, possuía um carisma tal que tocava o coração daqueles que o ouviam, se convertiam e o seguiam, como um rebanho confiante na boa condução do seu pastor. A mensagem espiritual era voltada especialmente aos judeus do seu tempo. No entanto, ele não discriminava a quem atenderia, acolheria, a quem envolveria. Mas coube especialmente a Paulo a divulgação dos seus princípios aos não-judeus, aos gentios. Isso a gente já sabe. Sua mensagem, ainda que espiritual, adquiria caráter político, ao colocar em evidência os valores, a moral daqueles tempos. E isso incomodava. Claro que sim. Assim, Jesus criou códigos de convivência humana, uma nova moral, que são válidos 2000 anos depois de sua passagem. Deixou um rico legado, onde ser cristão é sinônimo de ser ético e viver o princípio que norteia o amor-atitude, ao propagar o valor de amor ao próximo, amor maior, um amor que começa por si, amar ao próximo como a si mesmo. Ser cristão é ter compaixão de tudo e de todos. Tal mensagem, sabemos que não foi plenamente compreendida por muitos séculos após sua luz ter tocado o mundo, claro. E isso se deve à nossa imaturidade enquanto espíritos em aprendizado. Ainda estamos entendendo o potencial da sua luz, o seu ensinamento. E foi justamente a força dessa mensagem tão inovadora e até revolucionária que levaram a sua crucificação e morte. No entanto, como aconteceu muitas vezes na história, a morte física não conseguiu matar as suas ideias, ao contrário, veio confirmar para aqueles que o seguiam mais intimamente o que ele havia falado, o que havia previsto. Ele é a personalidade mais singular de todos os tempos. Jesus Cristo mudou a direção da história com seu comportamento manso, amoroso, bem como com suas mensagens de esperança numa vida eterna, plena da presença de Deus. Aliás, ele trouxe Deus para a categoria de Pai, uma aproximação tão especial. Não mais um Deus distante, um Deus da guerra, um Deus voluntarioso, afeição dos homens daquele tempo, mas um Pai cuidadoso, acolhedor e amoroso. Aquele que conforta e convoca a mudanças necessárias na conduta do ser humano. Suas mensagens são capazes de levar mentes brilhantes a profundas reflexões
desde que se queira estudá-lo livre de dogmas e julgamentos pré-concebidos, é claro. Jesus foi um grande contador de histórias, um professor, um médico de almas, um terapeuta incrível, um mestre por excelência. Utilizava as parábolas, que são aquelas pequenas histórias que retratam o cotidiano, para se fazer compreender e deixar um precioso ensinamento. Seus sermões são de inigualável beleza e ricos de ensinamentos atemporais. Não foi o próprio Gandhi que disse que se todos os livros sagrados do planeta se perdessem e sobrevivesse somente o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva sob o ponto de vista do amparo espiritual necessário? Vejam a importância e a força da sua mensagem. E somente uma mente extraordinária seria capaz de conceber tais mensagens. Quando aqui esteve, foi amor em movimento, ação. Não dizia apenas, fazia. Nos convidou todo o tempo a realizar por nós próprios a obra da criação e acreditava em nosso potencial para o bem, para o belo, para o bom. Para o Espiritismo, Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. E é nesse sentido que Kardec afirma que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Vejam, o mestre, o exemplo, o guia, o nosso modelo. E voltando à máxima, origem das nossas reflexões, ele disse: por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que a treva não vos retenha. Então Jesus está para nós como os pais, educadores, mestres estão para seus tutelados. Enquanto estamos com eles, nos apoiamos em sua sabedoria e amparo. Caminhamos mais seguros quando sabemos que eles estarão lá para nos auxiliar. E Jesus, nessa máxima, retratada por João, se afigura dessa forma. Quando esteve junto a nós, junto aos seus discípulos, seguidores, apóstolos, dissipava as trevas da ignorância com sua presença, sua amorosidade, sua força de caráter incorruptível, seu exemplo. Nada poderia reter a sua marcha. E ele, que sabia ser breve sua passagem, os exortava para que aproveitassem ao máximo daquele momento, se abastecessem nele, para que no futuro pudessem caminhar de forma autônoma. Não é esse o objetivo de mestres, de pais, de educadores? Amparar os seus tutelados até o momento em que possam caminhar sozinhos? Um bom exemplo também para isso é pensarmos na questão do estagiário, ou quando estamos estagiando, né? E temos um mentor ao nosso lado. Só a presença do mentor já nos dá confiança. Poder errar e saber que alguém irá te apoiar apesar do erro e te ajudar a encontrar o acerto é muito confortador. E nesse versículo, mais especificamente, estava na posição de mentor dos seus apóstolos. E como tal é que disse: aproveita enquanto eu estou aqui. Assim é Jesus. É a nossa luz, farol que ilumina nosso caminhar seguro, guia e modelo. Porém, para nós que aqui estamos encarnados, não mais um mentor presente, quando se deu essa passagem registrada por João, mas aquele que já nos concedeu a autonomia e nos observa de longe, confiando em nosso progresso. Porque para nós, sua luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo capazes de nos transformar, ressignificando nossa existência.
Estamos na fase da autonomia, vivendo o nosso livre-arbítrio, inspirados na luz de Jesus, sim, que nos inspira todo o tempo para construir um mundo melhor, dissipar a indiferença, a vaidade, o orgulho. Jesus nos convida ao amor-atitude, que se inicia por aprender a amar a nós próprios, sem culpas ou castigos, mas sempre buscando viver de forma ética e valorosa. É dessa forma que Ele ilumina cada um de nós. Iluminou e vai continuar a iluminar a todos que somos seus irmãos de caminhada. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos diz o seguinte: jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as, ao tempo em que tomava exemplos da natureza e, na sua pauta incomparável, cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. Fico aqui imaginando a alegria daqueles que puderam compartilhar um momento tão precioso e especial da nossa história, do nosso desenvolvimento. Talvez, quem sabe, alguns de nós, quem sabe não vivemos naquela época, não sei, mas deve ter sido realmente algo incomparável. E Joana continua: e ainda hoje, a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os em prosseguimento da tarefa e em autossuperação, ambicionando a plenitude. Então, queridos irmãos, vivam sob a luz de Jesus. Esse é o convite de hoje. Inspirem-se a partir deste farol que ilumina o nosso caminhar e que acredita que fomos criados para o bem, para o bom e para viver o belo. Eu acredito em vocês, porque Jesus acredita em todos nós. Assim eu os convido para encerrar esse momento com uma prece. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que nos envolve plenamente, rogamos o amparo, luz e misericórdia para todos nós dos dois lados da vida, irmãos de caminhada, que possamos viver plenamente o convite de Jesus, guia e modelo, o tipo mais perfeito que Deus nos concedeu para espelharmos a nossa vida. Que Ele nos inspire e nos ampare. E que Deus, Pai Criador, possa envolver todo o nosso planetinho Sol com seu amor mais profundo. E porque nisso creio, agradeço essa oportunidade. Graças a Deus. Então é isso, queridos irmãos, agradecendo a generosa paciência por estar aqui, por nos seguir nesse canal. O apoio de vocês é fundamental para que continuemos com a nossa caminhada, realizando esse espaço, a proposta amorosa do nosso amado Mestre Jesus, espalhando a sua semente, ainda que na nossa imperfeição. Por isso, agradeço profundamente a ajuda de todos. E em nome da casa também quero agradecê-los pelo apoio à nossa obra social, ao nosso querido movimento de amor
que hoje acolhe a mais de 100 famílias com cestas básicas, concurso para as nossas queridas gestantes. Espíritos precisam renascer e é através das portas, essas queridas mãezinhas, elas abrem as portas para que novos espíritos tenham essa oportunidade. Mas vivem em condições bem desafiadoras sob o ponto de vista econômico. E graças à ajuda de vocês, nós podemos acolher e ajudar um pouquinho, minimamente, nesse caminhar e nesse desenvolvimento. Portanto, conto com a ajuda de vocês para, sempre que possível, doarem um pouquinho de esperança através dos gêneros alimentícios, 1 quilo que seja, um arroz, um feijão, um óleo, um macarrão, podem fazer toda a diferença, porque essas nossas mãezinhas estão, muitas vezes, à semelhança da viúva, da parábola lá de Jesus, do óbolo da viúva, muita semelhança delas, tendo bem pouco com que sobreviver materialmente. Então, conto com a ajuda de vocês, já agradecendo o apoio à nossa obra social. Que Jesus os abençoe com muita fartura e com muito amor. Fiquem em paz. Graças a Deus.